E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima nos bastidores do futebol carioca está pegando fogo. E não é exagero dizer que talvez estejamos diante de um dos rumores mais inesperados dos últimos tempos. Entre corredores abafados de centros de treinamento, conversas sussurradas no telefone e olhares desconfiados nos jogos mais recentes, um nome começou a ecoar com força quase assustadora: Germán Cano. Sim, ele mesmo, o artilheiro que virou sinônimo de gol no Fluminense. O homem que não precisa de mais de 2 toques para transformar um lance perdido em festa na arquibancada. O rumor é simples, porém poderoso. Cano estaria a um passo de vestir a camisa do Vasco novamente, agora sob o comando de ninguém menos que Fernando Diniz, o treinador que o entende como poucos. As conversas, segundo quem circula nas internas, são tão quentes que já tem gente apostando que o anúncio pode surgir de uma hora para outra, sem aviso, como um meteoro atravessando a noite. E o mais curioso é a forma como esse rumor ganhou vida. Começou pequeno, quase uma brincadeira entre torcedores que gostam de fantasiar cenários improváveis. Mas sabe como é o futebol carioca? Basta uma faísca e de repente o incêndio se espalha por todos os grupos, todas as mesas de bar, todos os bastidores. Dizem que Fernando Diniz, agora no Vasco, guarda enorme admiração por Cano. Algo que sempre foi público, mas que estaria voltando à tona com intensidade renovada. Fontes próximas ao treinador juram que ele nunca perdeu o encanto pelo centroavante argentino e que, no fundo, sempre acreditou que o destino ainda reservava aos dois uma nova fase juntos. É como se a história, que parecia encerrada, tivesse encontrado um capítulo bônus, uma reviravolta inesperada que só o futebol consegue proporcionar. A torcida vascaína, claro, já sente um frenesi diferente no ar. Mesmo sem nada oficial, mesmo sem qualquer anúncio concreto, o boato sozinho foi suficiente para alterar o humor de muita gente. De repente, começaram a surgir comentários apaixonados, vídeos especulando possíveis formações, debates sobre como Cano se encaixaria no esquema de Diniz e até comparações com a primeira passagem, onde o argentino deixou sua marca com gols importantes e uma conexão com o torcedor que nunca foi completamente apagada. Para muitos, o retorno dele seria mais do que uma contratação. Seria uma correção do destino, um reencontro emocional entre ídolo e arquibancada. O boato cresceu tanto que até quem não acreditava no começo agora já se pega imaginando o que seria o estádio de São Januário comemorando mais um gol de Cano com a camisa Cruz Maltina. Enquanto isso, no Fluminense, o silêncio chamou a atenção. Cano é peça fundamental no time, artilheiro, símbolo, referência. Sua saída, caso se confirme, seria vista como uma ruptura imensa, talvez até traumática para o elenco de Laranjeiras. No entanto, curiosamente, nada foi descartado de maneira firme. O ambiente anda estranho, como se houvesse mais dúvidas do que certezas, mais inquietude do que estabilidade. Alguns dizem que Cano estaria buscando novos ares, outros afirmam que ele teria vontade de reencontrar Fernando Diniz, com quem viveu uma das fases mais brilhantes da carreira. Há também quem diga que a proposta vascaína teria elementos emocionais que vão além do contrato. Algo que toca memórias, respeito e uma sensação de que há histórias que ainda não terminaram de ser escritas. Do lado de Fernando Diniz, os rumores ganharam outro sabor. O treinador
Conhecido por sua relação humana com os jogadores e sua capacidade de extrair o melhor de quem ele confia, teria deixado escapar algumas pistas enigmáticas. Nada explícito, claro, mas comentários sobre um atacante letal que entende a filosofia. Frases soltas durante entrevistas que fãs mais atentos juram ter sido indiretas. Olhares que, segundo quem estava presente, entregaram mais do que as palavras puderam esconder. É o tipo de situação que faz qualquer rumor ganhar músculos. Não é o que ele diz, mas o que ele não diz que provoca alvoroço. E, nesse caso, o silêncio dele valeu mais que 1000 confirmações. Agora, à medida que os dias passam, o burburinho toma forma quase palpável. Agentes começaram a circular mais. Pessoas próximas do jogador surgiram em lugares incomuns. Jornalistas afirmam ter recebido mensagens misteriosas no WhatsApp e cada pequeno movimento virou combustível para a fogueira do rumor. Há quem garanta que Cano já teria conversado com Diniz. Há quem diga que tudo passa de imaginação coletiva. Mas ninguém consegue negar que o boato tem força, impacto e uma estranha coincidência de detalhes que não costuma surgir do nada. O fato é, algo está acontecendo. E quando o futebol começa a cheirar diferente, quando o vento sopra de um jeito esquisito, normalmente há mais coisa por trás. Se o rumor ganhar forma de verdade, será talvez um dos movimentos mais ousados do futebol brasileiro recente. Um atacante consolidado em um rival direto, querido pela torcida, eficiente como poucos e em plena forma física, cruzando a cidade para vestir outra camisa, outra história, outro lado do clássico. Cano no Vasco sob Fernando Diniz não seria apenas uma transferência, seria um terremoto emocional, uma ruptura no mapa afetivo do futebol carioca. Alguns especialistas já comentam que, caso isso realmente aconteça, será lembrado por décadas, seja como uma decisão genial ou como um gesto que mexeu demais com certas estruturas. A magnitude da conversa é tão intensa que mesmo quem não acompanha o dia a dia dos clubes já está ouvindo falar disso. É como se o rumor tivesse saído do nicho esportivo e virado pauta geral. Daquele tipo que aparece no telejornal, na rádio, no elevador, no ônibus, nas redes sociais, em qualquer canto onde haja um mínimo interesse por futebol. E vale lembrar que Fernando Diniz e Cano têm uma relação especial, construída dentro de campo, mas fortalecida também fora dele. Diniz é um treinador emocional, que se conecta profundamente com seus jogadores, que conversa, que escuta, que cria um ambiente onde a confiança floresce. Cano, por sua vez, é o tipo de atleta que responde imediatamente quando sente que o treinador acredita nele. É quase uma simbiose. Um entende o tempo do outro, um sabe onde o outro quer chegar. Essa afinidade técnica e emocional é fundamental para explicar por que o rumor ganhou tanta força. Mesmo que nada tenha sido confirmado, a simples ideia de reunir novamente esses dois profissionais cria uma sensação de inevitabilidade, como se fosse algo natural, algo que deveria acontecer mais cedo ou mais tarde. E é por isso que tanta gente leva esse burburinho a sério. Outra coisa chama a atenção: o momento do Vasco. Com Diniz à frente, o clube vive uma reconstrução emocional e tática, tentando ganhar ritmo, identidade e consistência. A chegada de um jogador como Cano seria exatamente o tipo de golpe moral que poderia transformar o ambiente, dar confiança, elevar o nível técnico e psicológico do elenco. Jogadores do Vasco que já foram perguntados sobre reforços responderam de forma misteriosa, sem negar, sem confirmar, apenas soltando aquele sorriso torto que o torcedor conhece bem.
Aquele sorriso que indica que talvez exista algo nos bastidores que ainda não chegou ao grande público. Isso alimenta ainda mais a sensação de que as conversas estão avançadas, de que existe fumaça demais para não haver fogo em algum lugar. Do lado tricolor, o cenário seria completamente diferente. O Fluminense vive um momento instável e a possível saída de Cano criaria um buraco gigantesco no setor ofensivo. O argentino é mais do que um artilheiro. É o motor emocional da equipe, o cara que define jogos, que muda a atmosfera, que carrega uma camisa com personalidade. Perder Cano significaria repensar todo o esquema, adaptar jogadores, buscar soluções complexas em um momento que não permite erros. E é por isso que o silêncio do Fluminense preocupa tanto. Quando um clube quer realmente manter um jogador, costuma se posicionar rapidamente, negar, desmentir, colocar fim ao rumor. Mas, até agora, nada disso aconteceu. E no futebol, silêncio raramente significa tranquilidade. Enquanto isso, o torcedor continua alimentando a novela. Vídeos com supostos flagras circulam desenfreadamente. Áudios vazados se multiplicam como coelhos. Prints duvidosos aparecem a cada 5 minutos. E tudo vira parte da narrativa. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que é real e o que é delírio coletivo. Mas o rumor ficou tão grande que já criou sua própria vida. E isso é algo raro. Quando uma especulação passa a influenciar humor, clima de arquibancada, discussões em mesas redondas e até decisões políticas dentro de clubes, é sinal de que a história ultrapassou a fronteira da fofoca. Esse é exatamente o caso. O rumor virou fenômeno. E fenômenos, no futebol, quase sempre deixam marcas. A sensação geral é que estamos apenas aguardando o próximo capítulo. Talvez uma notícia vazada de última hora. Talvez uma declaração mal colocada. Talvez um vídeo inesperado durante um treino. No futebol, tudo pode acontecer num piscar de olhos. E é justamente isso que mantém todos grudados no rumor. A ideia de que Cano possa realmente se juntar ao Vasco sob o comando de Fernando Diniz mexe com emoções profundas e abre espaço para discussões intermináveis. Seja pela rivalidade, seja pela história de cada um, seja pela nostalgia da torcida vascaína, seja pelo simbolismo de um reencontro entre treinador e artilheiro, o fato é que esse burburinho não vai sumir tão cedo. Ele está crescendo, ecoando, se multiplicando. No fim das contas, talvez tudo não passe de uma enorme onda de especulação. Ou talvez estejamos realmente presenciando o início de uma das maiores reviravoltas do futebol carioca dos últimos anos. O futebol é assim mesmo. Vive de emoção, de surpresa, de histórias que desafiam a lógica. O que hoje parece absurdo, amanhã pode virar manchete oficial. O que hoje é rumor, amanhã pode ser anúncio. Por isso, ninguém ousa descartar nada. Cano no Vasco. Cano com Diniz. Cano voltando ao clube onde foi tão querido. Cano escrevendo mais um capítulo inesperado em uma carreira que já tem inúmeras viradas impressionantes. É impossível ignorar. E enquanto a confirmação não vem, o burburinho continua ecoando com força total, enchendo o futebol carioca daquela sensação deliciosa de que algo grande está prestes a acontecer. À medida que o rumor continua crescendo e tomando proporções quase cinematográficas, uma nova onda de informações começou a circular entre jornalistas, influencers esportivos e até dirigentes mais próximos das negociações. A tese mais comentada nas últimas horas é de que o Vasco já teria preparado um plano estratégico para anunciar Cano de forma explosiva, caso tudo realmente se concretize.
Alguns insiders juram que o departamento de comunicação do clube estaria preparando uma daquelas peças audiovisuais de arrepiar, com mensagens subliminares, cenas de bastidores e até pequenos trechos da primeira passagem do atacante, revivendo seus gols e a conexão visceral com a torcida. Mas o mais impressionante não é isso. Dizem que Fernando Diniz teria pedido pessoalmente para participar da peça, deixando claro que esse possível reencontro não seria apenas um movimento de mercado, e sim um gesto emocional e simbólico. Se isso for verdade, estamos falando de uma das maiores construções narrativas já vistas no futebol brasileiro recente. Algo planejado para mexer com o coração do torcedor e transformar o rumor em um espetáculo de anúncio digno de blockbuster. Só que, como sempre acontece quando a história fica grande demais, começou a surgir também a resistência. Alguns setores dentro do Fluminense se mostraram incomodados com o silêncio em torno da situação. E fontes próximas ao clube afirmam que reuniões internas fervilharam ao longo da semana. A diretoria estaria enfrentando um dilema gigante: segurar o ídolo com uma renovação agressiva ou aceitar que o desejo do jogador possa pesar mais do que qualquer oferta. E aí vem o detalhe sutil, mas muito falado nos bastidores. Cano seria profundamente grato ao Fluminense, mas ao mesmo tempo teria uma relação especial com Fernando Diniz, construída não apenas em títulos ou estatísticas, mas na forma humana como o treinador o tratou. Essa dualidade emocional teria criado uma tensão enorme nos corredores das Laranjeiras. De um lado, dirigentes preocupados com a possível reação da torcida tricolor. Do outro, profissionais que entendem que, às vezes, o jogador busca algo que dinheiro nenhum é capaz de entregar. E é justamente nessa área cinzenta, onde lógica e sentimento se misturam, que o rumor ganha mais força. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, o Vasco parece estar saboreando a situação em silêncio absoluto. Jogadores passam pelo CT com olhares discretos. Funcionários evitam falar mais do que o necessário. E até pessoas que costumam vazar informações estão mais contidas do que o normal. É aquele tipo de silêncio que incomoda, porque não é um silêncio de desinformação, e sim de quem sabe algo e está tentando esconder o sorriso. Há quem diga que Cano já teria visitado um local reservado no Rio para reuniões sigilosas, algo tão discreto que nem motoristas de aplicativo teriam percebido. Outros afirmam que o contato entre o jogador e Diniz teria sido mais profundo do que o imaginado, com conversas sobre filosofia de jogo, sentimentos pessoais e até planos para uma nova fase de carreira. Tudo isso, claro, sem qualquer confirmação oficial, mas permeado por detalhes que se repetem com consistência quase suspeita. Quando rumores começam a se repetir de formas tão parecidas em fontes diferentes, geralmente não é por acaso. A torcida das duas equipes vive em um universo paralelo, totalmente tomado pela especulação. Do lado tricolor, há uma mistura intensa de negação, esperança e desconfiança. Alguns torcedores se recusam a acreditar que o ídolo poderia partir para o rival direto, enquanto outros já começam a se preparar emocionalmente para a mais possibilidade, citando outras novelas do futebol em que grandes nomes mudaram de lado sem aviso. No lado vascaíno, a euforia é quase incontrolável. A ideia de ver Cano novamente com a camisa cruz-maltina desperta um sentimento que mistura nostalgia e expectativa. Nas redes sociais,
Vídeos de gols antigos estão sendo repostados em massa, hashtags começaram a subir organicamente e até perfis grandes passaram a comentar como se o retorno fosse praticamente inevitável. A atmosfera é tão densa que parece que o Rio de Janeiro inteiro está segurando a respiração, esperando a próxima faísca que possa incendiar de vez a história. Os comentaristas esportivos, claro, não ficaram de fora dessa loucura coletiva. Recentemente, alguns nomes conhecidos da mídia começaram a levantar teorias ainda mais profundas. Um deles sugeriu que Cano estaria vivendo um momento pessoal de reflexão e que a mudança de ambiente poderia representar um renascimento emocional e profissional. Outro falou sobre o peso das conexões humanas no futebol moderno, onde a relação treinador-jogador tem impacto muito maior do que simples números de contrato. Há até quem diga que o estilo de jogo de Diniz seria o encaixe perfeito para uma fase final apoteótica da carreira de Cano, permitindo que ele se tornasse ainda mais influente dentro de campo. Essas análises, mesmo que carregadas de especulação, ajudaram a alimentar ainda mais a novela, espalhando a sensação de que estamos diante de algo grande, talvez maior do que qualquer um havia imaginado no início desse rumor. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.